Bem-vindos a mais uma edição das Autárquicas 2013, aqui na TVL. Hoje, como nosso convidado, temos Ilídio Ferreira, que desde já agradecemos a presença, muito obrigado. Ilídio Ferreira é candidato à União das Freguesias, à presidência da União das Freguesias da Ramada e Canessas. É uma pessoa por demais conhecida no Concelho de Odivelas, já esteve connosco por várias vezes e em diversas iniciativas. Ilídio Ferreira, que até há pouco tempo tinha feito, entre aspas, a sua despedida da vida política, reaparece agora como candidato a uma freguesia, uma das freguesias onde já foi presidente de junta, a Ramada. Ramada que agora também inclui em união com a Junta de Freguesia de Canessas, portanto, são duas freguesias em que a CDU está à frente dos destinos. Ilídio Ferreira apresenta-se a 29 de setembro à votação dos seus eleitores, dos seus fregueses, possíveis fregueses. Ilídio Ferreira, que é digamos, um dos dinossauros da política no Concelho de Odivelas, e até há pouco tempo desempenhava funções de vereador sem pelouros, como são todos os da CDU, na Câmara Municipal de Odivelas. Boa tarde, Ilídio Ferreira, bem-vindo. Muito boa tarde, e aproveito para agradecer à TVL esta iniciativa, que é importante divulgar as posições e as propostas de cada candidato, e no meu caso da CDU, e é sempre um gosto estar aqui para um debate, para divulgar e pôr-me em contacto com a população do Concelho e da Freguesia da Ramada e Canessas. Muito obrigado. Ilídio Ferreira, vamos começar pelo princípio. Até há pouco tempo, inclusivamente tivemos-o aqui numa entrevista, era a ideia corrente que o Ilídio Ferreira tinha abandonado esta coisa da política de uma maneira mais ativa, claro, ficaria sempre na retaguarda e no apoio às suas ideias, que continuam as mesmas, mas a sua liderança enquanto candidato provável a qualquer uma das situações que vão agora decorrer em 29 de setembro, a qualquer uma das posições de liderança, como é o caso de Junta de Freguesia, estava um bocadinho posta de lado, um bocadinho, se não totalmente. Agora reaparece. Por que razão é que o Ilídio Ferreira aparece neste momento como candidato a estas duas juntas de freguesia, que são juntas de freguesia da CDU? Porquê é que aceitou? Porquê é que decidiu voltar ao ativo e nestas condições como candidato? Bom, eu nunca me despedi da vida política, porque, como sabe, o homem é um ser eminentemente político, nunca pode deixar de ser o que é. De facto, renunciei vereador da Câmara Municipal de Odivelas, como vereador. Também se recorda que, na altura, coloquei que devíamos deixar que os outros mais novos se afirmassem. Exatamente. E essa é uma das nossas posturas dentro do partido. Parece que é uma contradição. Agora, aparecer, já com a experiência, com a vida, com 4 anos na Junta de Odivelas, com 3 anos na Assembleia de Odivelas, com 15 anos na Junta da Ramada e 7 anos na Câmara de Odivelas. Pela razão seguinte, é um quadro novo. Há 100 anos que não houve uma situação dessas, que é alteração de limites de freguesia, e então, duas freguesias que são geridas pela CDU, como sabe, têm uma responsabilidade acrescida de outra freguesia qualquer, e a questão que se coloca é sempre esta. Eu só apareço para reforçar a nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade política para gerir estes territórios. Os dois presidentes de junta vão na lista, como sabe, o presidente da Junta de Canessas, Armindo, vai na lista, o presidente da Ramada vai na lista, e eu vou encabeçar a lista, como uma tarefa para desempenhar, sem qualquer nem superioridade nem inferioridade. É uma tarefa e tem como objetivo isto: é utilizar o património adquirido na experiência de vida
na experiência de autarca, na experiência de conhecimento das duas freguesias e até do concelho, tanto nas freguesias como na Câmara que adquiri, e fazermos uma unidade funcional, uma unidade de gestão política que não vá subalternizar nem Canessas, nem Odivelas, nem Ramada ou Canessas. Nós defendemos que isto é um erro, defendemos que as freguesias devem manter-se freguesias e o facto de respeitarmos a lei, vamos respeitá-la integralmente. Não vamos deixar de continuar a combater que pela independência de Canessas e independência da Ramada. No entanto, enquanto não for, vamos geri-la de forma a não haver traumas, a não haver problemas e o mais pacífico possível. Como compreende, e isto é muito claro, e não tenha dúvidas nenhuma, esqueci. Se fosse o Presidente, isto constata-se hoje no contacto que a gente tem com a população, se fosse o Presidente da Ramada, o cabeça de lista, Canessas reagia. Se fosse o Presidente de Canessas, Ramada reagia. Eu, por circunstâncias, sou consensual, as pessoas vamos todos trabalhar. Mas a CDU também escolheu... A CDU escolheu porque também tem aí uma mais-valia em termos de capital político como Presidente da Ramada. Eu sou de ver por alguém que tem trabalho feito, que sabe, que eles sabem que este vem trabalhar, vem continuar o projeto, que só num espaço, só 7 anos é que deixa de ter, e portanto é lógico que a CDU utilize os seus quadros, as suas mais-valias. As suas mais-valias, como é que é evidente. Mas para quê? Para servir. Para servir. Porque bem me conhece que nós, qualquer de nós, é o que lá estão, é a mesma coisa. Tanto o Presidente de Canessas como a Ramada não estão para servir, é para servir a população. Portanto, é mais um para o grupo. E uma equipa, se reparar, a equipa é muita gira. A equipa tem dos dois... Por acaso ainda não recebemos da CDU essa equipa? Mas fica já com ele. No fim não vai ficar com ele. Mas... mas vai ficar com ele. Olha, tenho aqui os 2 presidentes, tenho aqui dos 2 executivos, os primeiros 7 ou 8 são das duas freguesias, porque é fundamental que ninguém julgue que domina tão substancialmente como é necessário as tradições de Canessas, os problemas de Canessas, os problemas da Ramada. Tem que haver das duas freguesias sem... Mas essa rivalidade é uma rivalidade sã? Mas quem é que falou de rivalidade? Porque há uma rivalidade. A rivalidade só surge... Como há, por exemplo, entre a Póvoa e o Olival Basto? Aí é um problema diferente. Sim, mas há rivalidades, bairrismos. Aí é pior, é que Olival Basto vão colocar uma freguesia numa ilha. E muito difícil, porque mais de 60% tem mais de 70 anos. Pois. Isso é um dos problemas do Olival Basto. Está bem. Portanto, é muito diferente, enquanto que estas, aquilo é gente com quem se pode viver e conviver, e acho que com harmonia, vamos fazer ali uma unidade, enquanto não formos capazes de tornar tudo independente. O PS diz que se voltar ao governo, volta a pôr as freguesias. E tem o nosso apoio. Se eles não cumprirem isso, vão ter uma guerra também. Há aqui uma questão que tem surgido com vários candidatos, e eu volto a colocá-la assim também, porque há uma ideia na população que, e agora aflorou um bocado isso, há uma ideia na população que eu agora quero qualquer coisa, por exemplo, estou no Olival Basto, quero qualquer coisa, tenho que ir à Póvoa, ou eu quero qualquer coisa de Canessas e tenho que ir à Ramada. As unidades, digamos, dos edifícios, as sedes, vão continuar a funcionar como estão a fazer até agora. Vale a ver. Como é que isso vai ser? A sede é imposto por lei. Sim. Mas os serviços... Os serviços, nós assumimos como manter-se cada um do seu lado. Somente, como compreende. Há situações que tem que estar só numa, como por exemplo, a tesouraria, o serviço financeiro tem que estar num sítio, o serviço pessoal tem que estar num sítio, aquilo que é... Não, mas eu digo os serviços à população. Isso não, isso tem que estar... Centralizado? Centralizado, aliás, sabe muito bem. Sim, mas nem toda a gente pensa assim, e lá para casa as pessoas têm a ideia que esta coisa da união das freguesias vai levar a que quando eu quero tratar de qualquer coisa, tenho que me deslocar para... Não, mas eu dou uma prova. Eu, quando foi presidente da junta da Ramada, tinha uma delegação no centro da Ramada, cá acima, onde está aquele prédio junto à Caixa de Depósitos, está lá, e fazia
tudo era feito lá, podia ser feito lá por computador, passava tudo para a sede. Nunca foi. Tínhamos já nessa altura, essa preocupação de ter muito próximo da população os serviços que lhe Porque essa é uma preocupação da população. Mas connosco pessoas... ficar garantido. Os serviços, e aliás tinha que ser, repare. Eu não sei se tinha que ser, porque nada é garantido. Vou-lhe dar este exemplo. Canessas tem um cemitério, Canessas tem portanto, mercado, tem os bombeiros. Quer dizer, compreende que... Quando alguém quer tratar do assunto do cemitério de Canessas, vai poder continuar a tratar... Num lado ou no outro. Não, quer dizer, mas de Canessas, sobretudo, vai poder tratar em Canessas à mesma. Pois vai, os de Canessas sim, mas os de Ramadas... Portanto, as instalações não fecham, vão continuar as duas a funcionar. Não fecha nada. Agora, é evidente, tem que haver adequação à situação. Adequação, mas nada de serviços não. Como costumamos dizer por aqui, são as pessoas que fazem os partidos. Exatamente. E o Irídio Ferreira é diferente, por muito que isso lhe custe porventura, mas é muito diferente de outras pessoas da CDU. O seu estilo é diferente, a sua forma de estar é diferente. O que é que vai mudar com o Irídio Ferreira à frente destas duas freguesias? Ou não muda nada? Para si não muda nada? Acha que alguma coisa não muda nada? Tem que mudar. Tudo muda. Tudo muda. O tempo muda. Tudo muda. Até eu mudei. Portanto, até eu também a experiência que tinha. Não, tudo muda. Muda aquilo que for necessário mudar. E que o projeto da CDU seja seja implementado o mais eficaz possível. A CDU, como sabe, defende o poder local o mais próximo das populações, servir as populações o mais que se pode. E tem que haver as alterações que for necessário haver. Tudo é de acordo com aquilo que é interesse da população. Isso aí não há caso. É natural, sei lá, é natural. Eu percebo muito bem. Eu sou um indivíduo de terreno. E as pessoas habituaram-se a isso, a ver muito que qualquer canto aparece qualquer coisa, estou próximo. Eles até admitem, muitas vezes, que eu nem durmo. Muitas vezes aconteceu. Diziam que eu às tantas da manhã a discutir com os trabalhadores. É o feitio, é o estilo, não interessa. Agora, o projeto é o mesmo. O projeto de CDU é que está ali. Isso é que não é inabalável. Sim, mas cada homem tem a sua forma. Ainda bem, senão... Ainda bem, se não éramos todos iguais. Não. Sou brincalhão, não é? Sim. Eu tenho um caso muito particular e que eu tinha guardado para si, porque desde que isso aconteceu fiquei com a ideia que logo que o candidato aqui estivesse eu ia pôr essa questão. Uma das, pelo menos que está nos nossos estatutos, uma das nossas razões é aproximar os eleitos dos eleitores. Temos feito tudo o que podemos por isso, desde as assembleias e reuniões de Câmara em direto, trazer aqui as pessoas e fazê-las, mesmo que não concordemos com as ideias, fazer passar a sua mensagem. Mas sucedeu uma coisa, concretamente com a freguesia da Ramada, em que nós pensamos que é importante os órgãos de comunicação social saberem da realização da Assembleia de Freguesia. Porque uma coisa que me preocupa, a mim e a muitas pessoas que são críticas em relação a esta envolvência política, é que as Assembleias de Freguesia, as pessoas queixam-se muitas vezes de problemas da rua, disto e daquilo. A minha rua tem isto, os buracos, mas depois não aparecem na Assembleia de Freguesia. Ou seja, os que aparecem são se calhar sempre os mesmos, pelo menos toda a gente me diz isso, quem está à frente das Assembleias de Freguesia. E eu coloquei a questão de que as Assembleias de Freguesia deviam ser amplamente divulgadas e do conhecimento dos órgãos de comunicação social. A resposta que eu tive pela parte da Freguesia da Ramada foi que as Assembleias de Freguesia são publicadas em edital. Quem quiser, que os consulte. E se consigo vai continuar assim, acha que está errado, acha que está certo, o que é que vai mudar? Eu não vou dizer que está a cumprir a sua função. Se eu fosse dizer que estava errado ou que estava certo, estava a julgar. Sim, mas este procedimento é o certo ou é o errado? Não, a minha opinião, se quer saber, sem discutir. Isto não é só em relação à derramada, é em relação a todas as freguesias. Pois, mas as Assembleias de Freguesia. Nós divulgaremos-las sem problema nenhum, divulgaremos-las pela comunicação social. Porque isto é verdade em relação à Ramada, como é verdade em relação a Canessas, como é verdade em relação à Póvoa. A exceção é Odivelas. Odivelas, não sei se é por uma questão de área, de importância, mas essa é a única que divulga. Assembleias de Freguesia, nós não temos conhecimento. Meu caro amigo, a posição da CDU é colocar
os órgãos da freguesia próximos da população. A população só pode estar próximo se tiver conhecimento da sua função. Pois, é essa a questão. Segundo ponto, segundo ponto, o alimento do autarca é a opinião da população. Se o autarca não estiver próximo daquilo que pensa a população, não pode ser bom autarca. Portanto, sabe bem que o nosso projeto é esse, próximo à população, de tal maneira que, se nós ganharmos, uma assembleia que se faça uma assembleia de freguesia faça na Ramada, outra assembleia faça a seguir em Canessas. Uma reunião pública na Ramada, outra em Canessas. Precisamente para aproximar a população. Mas se a população não souber... mas divulga-se. Ilídio Ferreira, se a população não souber... Depois então vai ver, se nós não mandarmos para cá o edital, ou até por mail. Pois, por mail era ideal. Não, mas fiquei espantado, porque a nível nacional vejo que a posição da CDU não é essa. Não. Mas eu ali surpreendeu porque... Mas eu não estou a julgar, eu não quero julgar... Pois, mas eu tenho isso escrito, eu tenho a resposta escrita. E portanto, fiquei espantado. Sei lá, é uma resposta legal. Sim, mas não é a resposta moral. A sua classificação é a sua. Pois é, eu assumo aquilo que digo. Eu assumo aquilo que digo. Está bem, mas percebe, para nós já viu que eu percebo. É totalmente... A participação das pessoas é imprescindível. Agora, como é que... Porque há várias pessoas, às vezes, nos enviam mails tão populares como isto. Querem o nosso voto, mas depois, quando há uma assembleia de freguesia, podiam afixar uns papéis, até nas paragens, a dizer que vai haver Assembleia de Freguesia, porque nós temos problemas na rua, disto e daquilo, e quando sabemos das coisas já passou. Eu muitas vezes respondo, olha, nem nós sabemos quando vão ser. E depois houve uma questão muito importante sobre uma Assembleia muito concreta, eu gosto de ser concreto, porque a situação foi concreta, a Assembleia foi na Ramada, e nós falámos com uma senhora que acho que é a vogal, e o que ela nos respondeu foi que está no edital, portanto, e se quem quiser vai consultar o edital. E eu disse, olha, vou ter todo o gosto em colocar essa questão ao seu candidato. E hoje estou a fazê-lo. Não, eu vou ter certeza. Olha, para já, isto para mim é, enfim, eu respeito toda a gente, mas nós inclusivamente tínhamos pela freguesia toda umas vitrinas em que punhamos por todo lado o edital. Pois. E mais, até em sítios que era estratégico. Portanto, não temos nada a esconder. Eu acho que aqui é relativamente fácil colocar, agora, até nas associações, movimento associativo, colocar para que as pessoas, porque o que toda a gente se queixa é que as assembleias de freguesia são pouco participadas. Ora bem, aí é que está o grande problema. É toda a vantagem que a população esteja presente na discussão dos problemas, porque só se compreende algumas situações que e algumas decisões. Algumas decisões também. Pois, eu acho que é... Olha, as decisões também têm que ser públicas. Pois. Bom. Pois. Também tem que ser edital. Mas é preciso que as pessoas estejam presentes para também... Na Câmara, como é que vocês têm informação sobre as reuniões de câmaras? Mandam para cá o edital? Então... Mandam. É mas isso, pois. Nesse aspecto tenho que render a minha homenagem à Presidente Susana Amador, porque, contrariamente às dificuldades que tivemos para filmar a Assembleia Assembleia Municipal, tivemos várias dificuldades. No que toca às reuniões de Câmara, a abertura foi sempre total. A abertura de filmarmos, de recolhermos informação da parte da Presidente Susana Amador foi sempre total, contrastando com aquilo que o PS na Assembleia Municipal na altura fez. Mas voltemos à Ramada. Está esclarecido. Não, aliás, eu sei pronto, e a minha admiração é essa por saber que pronto, a participação é importante. Como é que o Ilídio Ferreira vê, doravante, a gestão das freguesias? Já me deu aí um ou outro caso, mas gostava que lá para casa, e para quem nos está a ver, nos dissesse, em linhas gerais, como é que vê a gestão, até porque agora são duas freguesias, o que é que consigo vai mudar na gestão destas duas freguesias? Quais são os grandes problemas destas duas freguesias? Que problemas adicionais se colocam por esta união? Esta união de freguesias vai colocar problemas adicionais. Até na própria gestão, há pouco falou... e já respondeu em parte, que é fazer intercaladas reuniões numa freguesia e noutra, mas gostava de dar a palavra sobre isso e que nos dissesse como é que vê a gestão. Não, a gestão, para já, eu não posso dizer aquilo que ainda não se conhece. Nós vamos ter problemas que não somos capazes de os prever.
e nessa altura serão resolvidos de forma consensual, com boa discussão, com participação da população, porque é fundamental. Aquilo que é evidente que, se nós pensarmos alterar uma situação que eventualmente se prevê que pode haver prejuízo para este ou aquele freguês, nós temos que ponderar como é que não é. Não pode ser. Isto é de novo, é uma situação de novo. Agora, vamos ter muito cuidado. Para já, logo de entrada, não podemos alterar absolutamente nada do que é essencial de serviço às populações. Só temos que alterar aquilo que implica na gestão do território. Ou seja, volto a dizer, a parte financeira tem que estar unificada, o pessoal tem que ser unificado, a política pessoal tem que ser unificada, tudo aquilo que é tronco comum tem que ser unificado, a lei impõe. Aliás, como já percebeu, o próprio já veio no jornal, que o Tribunal de Contas quer que as freguesias que desaparecem apresentem contas antes, já viu? Já se está a chamar a atenção, vocês vão-se embora, mas vão apresentar contas. Agora, vai haver algumas freguesias com problemas. Mas isto não é isso. Pois, é o problema. Bem, agora, portanto, nós vamos tocar o mínimo possível naquilo que é intocável, que deve ser intocável. Até se for intocável, não se altera nada. Agora, tem que haver a barrição. Os protocolos têm que ser cumpridos como isso é outra questão a seguir, vamos falar nos protocolos. Bom, então lá vamos. Pronto, então, mas tocar o menos possível. As pessoas não tiveram culpa nenhuma disso. Foi o governo que, se quiser, foi afastar a população dos seus órgãos representativos, como seja os elementos da junta, porque aquilo, de facto, é uma gestão muito próxima da população. Quiseram afastar. Connosco estão à nora, porque nós vamos estar o mais próximo da população, porque é a nossa forma de gerir. E, portanto, isso implica uma atuação muito ponderada, muito humana, muito cuidadosa. Por exemplo, nós não podemos, a marchas de Canessas, como é que é possível? A marcha de Canessas tem que se manter. Se puder haver a marcha de Odivelas, de Ramada, também vai existir. Está a perceber? Mas há tradições, por exemplo, a festa da sopa tradicional. Também já lá íamos. Tem que ser, quer dizer, nós não podemos deixar de ter a população aquilo que é a sua vida, a sua tradição, tem 50, 100 anos, não sei lá quantos anos. Nós não podemos acabar com isso. Não, é que a festa da sopa tem outra situação, e se quiser arrancamos já para a festa da sopa. Diga lá a sopa. E que eu saiba, na Ramada não acontece isso. Em várias freguesias, como há na Póvoa e como há em Odivelas, embora agora esteja um bocado em calça, mas essas festas anuais contribuem ao mesmo tempo para reforçar, digamos, os cofres do movimento associativo, que depois com o dinheiro... comércio local... E com esse dinheiro depois sustentar as atividades durante o ano. Agora, penso que, pelo que disse agora, não vai haver alterações. A festa da sopa, festa das sopas e canastas vai continuar. Agora, na Ramada não temos nada de parecido. Porquê? Porque é que o movimento associativo da Ramada... Quando ler isto vai perceber que nós caracterizamos uma e outra. Sim, é impossível, esta união é uma união mais difícil, porque entre a lógica de vida da comunidade Freguesia de Ramada e a de Canessas é uma distância muito grande. Agora, há que garantir o essencial de Canessas, há que garantir o essencial de Ramada. Pois, mas a questão concreta é esta. Em Canessas, assim como na Póvoa, também há as festas anuais em que o movimento associativo realiza algum dinheiro. Agora pergunto, na Ramada, por exemplo, não há umas festas, não há um evento... Mas há, por exemplo, a procissão das velas na Ramada que vai continuar a haver. Está bem, mas o que eu estou... Está bem, mas Lídia Ferreira, eu estou a perceber. Isso é a questão do que é tradição, que vai continuar. Pronto, a tradição que continua, mas eu digo é que o movimento associativo precisa na Ramada a mesma coisa, as mesmas condições que tem em Canessas. Absolutamente. Então, porquê é que na Ramada não há um evento, tal qual como a festa das sopas, veremos, em que... Não, mas é isso que eu estou a perguntar. Eu quero saber se o Ilídio Ferreira vai assegurar que as pessoas da Ramada vão ter, e sobretudo o movimento associativo, vai ter as mesmas condições de realizar, durante um evento desse género, algum dinheiro que lhe permita não ficar tão subsídio-dependente e ter dinheiro para assegurar as suas atividades. O que lhe garanto é que a gestão da CDU vai procurar dinamizar a atividade das coletividades da Ramada, tal qual como está dinamizada as coletividades de Canessas. E depois,
Cada um tem que mostrar também o que vale. E eles sabem disso, que eu já reuni com algumas. Sim, mas eles não têm as mesmas condições. Mas podem passar a ter, depende. Pois, está bem. Mas é essa a questão que eu estou a colocar. Não se quer comprometer neste momento. Não posso, se eu for aqui prometer coisas que só depois no concreto é que se vê até que onde nós podermos ir, mas vai ser com eles. É com eles, eu estou habituado, eu costumo dizer, com a população resolvemos os problemas todos. Isto significa que com as coletividades resolvemos os problemas todos. Sim. Aliás, já falei com eles. Mas ponho-lhe a questão de outra maneira novamente. Vai dar as mesmas condições ao movimento associativo? Não posso dizer isso. Não pode dizer que vai dar as mesmas condições? Não, até posso dar mais, não sei, até posso dar mais. Mas reconhece que é uma forma de eles realizarem algum dinheiro que precisam para as suas atividades. É evidente, mas também é evidente que sim. E isto é importante para que o movimento associativo não esteja com a ideia de se pendurar sempre no subsídio à dependência. Exatamente. Eles têm que ser autossuficientes. Agora, então não faz falta um evento desses na Ramada? Então aí não há de haver porquê, veremos. Não se quer comprometer. Não. Ouça, se eu fosse comprometer é porque sabia que havia condições imediatamente para isso. E eu não sei, eu tenho que as criar se for preciso. Não sei. Pronto, mas não será que as juntas de freguesia e a Câmara têm que criar condições para que o movimento associativo seja independente? Estou convencido. Quem sabe depois se não há dinâmicas entre as duas comunidades, entre Canessas e Ramada, de forma até ser tudo mais fácil. Quem sabe se isto... Sim, os da Ramada irem à festa das sopas e os da Canessas virem às festas da Ramada. Você sabe muito bem que as sinergias são assim que se desenvolvem. É vontades. E então procurar, nós temos que ser alavancas de vontades e reunião de vontades. E criar condições. E ajudar a criar condições. Pois é, que sendo as duas freguesias da CDU, há uma dinâmica diferente. Em Canessas há realmente a festa das sopas, onde as associações, o movimento associativo realiza dinheiro, e na Ramada não. Não esqueça que a Ramada tem 24 anos e o chegar a este estádio com gente de novo, por exemplo, alguns que estão cá há um ano e meio, essas realidades que está a dizer são realidades já amadurecidas, ao passo que na Ramada tem que amadurecer. Pode amadurecer mais rápido, dado que há comparações, e eu estou de acordo que pode amadurecer. E para isso cá estamos nós, quer dizer, isso, como compreende. Eu vou-lhe dar este exemplo. Um dia criou-se a Escola Amarela. A Escola Amarela foi plantada no meio de mato. E então tinha acabado de arranjar a escola secundária, muito jardinada, moinha a moer e tal. Cheguei ali ao elemento da comissão instaladora e digo assim, sei lá, isto tem que ser ajardinado, pá, isto não pode ser assim, isto é uma vergonha. As crianças aqui, pequeninas, muito mais pequenas, olham para ali, vêem um jardim, aqui vê mato, e o indivíduo quase me pôs na rua, quase, que não sou fácil de se pôr na rua. É um bocadinho pesado. Eu deixei lá na deles, eles julgavam que eu ia tomar conta da escola, levá-la para casa. Então, foram para férias, quando chegaram de férias, eu tinha jardinado tudo. Bem, pediram-me depois desculpa, e depois disse-lhe, as crianças desta escola são minhas, não são suas, eu sou responsável por elas. E as desta escola têm o mesmo direito daquela, por isso é que eu fiz o jardim. O meu amigo aqui é simplesmente um homem de passagem, eu é que estou aqui, sou responsável. A partir dali, nunca mais vai lá ver os jardins, as crianças de um lado sentirem-se ao nível de outras crianças. Para mim é assim, eu luto o mais possível por equidade, luto dentro do projeto da CDU, esse é o projeto. Agora, fazer sempre que é possível. Até onde vamos? Não sei. Se nos tirar o dinheiro todo, certo, vou ter que pedir a cada freguês, como aconteceu no princípio, que me deram 700 contos para fundar uma freguesia, e depois uma levava-me uma caixa de clipes, outro levava-me um gravador, outro deu-me um dumper, outro deu-me de fazer a massa de... Uma betoneira, outro deu-me uma carrinha, e fundei a freguesia. Fundou-se a freguesia. Portanto, o que é preciso é forças, juntar as vontades. E isto é um processo, um bocado de sensibilidade e vontade. Vamos lá ver. Eu tenho, de vez em quando pelo meio, vamos meter de alguns casos concretos. Eu tenho um caso concreto da Sociedade Musical e Desportiva de Canessas. Sim. O teatro. Da última vez que lá estive, quando do festival, queixavam-se eles que não tinham apoio para colocar um linóleo. Um linóleo custa 500 euros. Isto é possível mudar? Não é? O que é que se pode fazer? A primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a situação económica de cada freguesia. Outra, tenho que saber
Qual é a lei que eles vão fazer para atribuir a estas duas freguesias se vão aumento, se é o somatório ou se é com redução? Somatório, eu acho que não deve ser Mas está a perceber? Sim. Quer dizer, eu tenho que ser realista e não prometer aquilo que não... Agora, sim, mas 500 euros por linóleo para uns homens que até fazem trabalho. Isto tem a Sociedade Musical Desportiva de Canessas. Até não, olha lá, isto agora cá para nós. Para nós e para as pessoas todas que estão a ouvir. Não, mas as pessoas ouvem essa conversa. Agora reparem, quando se paga por um pavilhão 120 mil euros por mês, ouça, 120 mil por mês, e recebe 10 mil, recebe não. Quando recebe 500 euros, é uma vergonha. Mas olha, eu registro isso, só lhe digo isso. Eu em relação a isso, até lhe sugeri uma coisa, e isto faz parte tem a ver até com a minha filha e com outros miúdos que andam nas escolas e que pagam 80 euros para ir ver Teatro Lisboa, dentro daquelas peças que são do currículo escolar. Os miúdos têm Vaca do Inferno, isto, aquilo, então vão ver a Lisboa. É que nem sequer vão ver a Malaposta. É claro que eu não ponho isto ao nível da Malaposta, porque a Malaposta tem a sua atividade comercial. Tem a sua dinâmica. Tem uma dinâmica muito própria, mas eu diria que, porque é que não se faz aí um trabalho em rede e não se colocam as crianças das secundárias, das preparatórias, agora não é preparatória, 2+3 e da primária, porque é que as crianças, em vez de irem em Lisboa, em autocarros, ver peças de teatro, porque é que não vão à Sociedade Musical Desportiva de Canessas? Porque é que não vão à Sociedade Musical de Odivelas ver teatro? E porque é que, em vez de pagarem 80, não pagam 40 ou 50, mas contribuem para que o movimento associativo tenha as tais verbazinhas para fazer qualquer coisa? Porque é que não se trabalha em rede nesse aspecto? Eu estou totalmente de acordo consigo, não faz sentido. Não faz sentido as crianças irem para Lisboa? Não faz sentido, mas tem que concordar que esse trabalho em rede tem que ser dinamizado, embora com a nossa participação, com as produções da freguesia. Sim, mas os seus podem ser os catalisadores. E garanto que somos. Eu, assim... Mas não vejo esta... Ninguém conta que eu vá ser pacífico. Também não vou ser desordeiro, mas pacífico não sou. Aquilo que for de defender e de bem para a população, eles estão sempre à frente. O que fui, continua a ser. Nunca mudo. Nunca mudo, toda a gente muda. Mas não... E isso que está a dizer é importante. Não faz sentido. Não faz sentido. As crianças vão para Lisboa, em autocarros, não sei o quê, pagam 80 euros, e eu estou a falar concretamente no valor que a minha filha pagou, para irem em Lisboa, não sei aonde, não interessa, um teatro respeitável, tudo bem, artistas, tudo bem, mas porquê é que não são as sociedades que têm teatro, como a de Odivelas e de Canessas, a receber esses alunos, não é preciso ser 80 euros. Razão. E com os alunos... Eu sou sócio do Odivelas, da Sociedade Musical de Odivelas. Eu sou sócio. Agora, porquê é que não se trabalha assim em rede? Temos certo de voltar para aí, ver como é que é. Olha, eu posso dizer que... E lá está o tal caso dos 500 euros. A Escola Secundária de Ramada foi fazer teatro já a Malaposta. Uma neta minha foi artista, aquela por algum tempo, foi lá e gostei imenso, eu fui ver essa coisa. Eu fui ver a Malaposta, o Zé Telhado. Não sei se sabe que o Zé Telhado é lá da próxima, Penafiel, é lá próximo. Portanto, eu tenho um livro sobre o Zé Telhado, é uma figura que está mal divulgada no país. Mal divulgada. E era bom que fosse bem divulgado. Mas se calhar era mau para algumas pessoas. Não, só preciso. Mas ele não era muito pacífico, o Zé Telhado. Pois não é, deixar porquê. Pois. Mas isso agora não é para aqui. Voltemos à Ramada. Mas significa que eu fui ver teatro à Ramada e a Canessas. À Malaposta, simplesmente Ramada e Canessas, de facto, Ramada tem a escola, a escola secundária tem feito teatro sistematicamente, tem lá uma professora que... grupo que faz atividades de teatro. As minhas netas, eu tenho lá 4 netas e elas andam, 2 pelo menos andam lá no teatro. Agora, Canessas é uma questão que nós vamos ter... Porquê é que os alunos da Ramada e porquê é que os alunos de Canessas, em vez de irem para Lisboa, não vão à Sociedade Musical Desportiva de Canessas? E os outros venham à Sociedade Musical de Odivelas? Dizer assim, porque é que não se usa os equipamentos que se têm em cada local para beneficiar, para não andar-se a gastar dinheiro... Fora do conselho? Então porque se beneficie o movimento associativo e o movimento cultural. É evidente. Coisas novas em relação à cultura. Tem ideias novas?
o que é que política, e já agora entroncando noutra questão, que ideia é que tem, não sei se tem, porque agora está afastado da gestão das juntas, mas quais são as percentagens entre despesas fixas e o que sobra do orçamento dessas despesas? Ou seja, despesas pessoal, instalações, etc. Há um conjunto de despesas fixas. Qual é realmente a capacidade de uma junta, como a da Ramada, de promover eventos, de ajudar o movimento associativo? Essa ideia que passa lá para fora é que há muito pouco dinheiro que as juntas de freguesia têm. Agora, qual é a percentagem? Mas as juntas têm formas de atuar diferentes. Por exemplo, a junta de Canessas, creio que prefere atribuir verbas, subsídios, para este ou aquele projeto, objetivo. Parece-me que a Ramada é ao contrário. Dá, mas em material, em situação, quem compra, parece-me que não se pode, não é igual, não tem sido igual o comportamento. O objetivo é o mesmo, simplesmente a forma de atribuir é de maneira diferente. Bom, nós vamos ter que unificar. Este é um caso. Uniformizar. Tem que haver. Uniformizar. Tem que haver uma igual forma, para os dois. Tem que haver. Mas é defensável um e outro, porque sabe muito bem também que, como atribuindo um subsídio, depois nós não podemos intermeter-nos na forma como se gera esse subsídio e, por vezes, pode eventualmente... O subsídio vai para equipamentos e depois não é para isso que é gasto. Pois, mas isso é do conhecimento, penso que até é conhecimento público. Mas a Ramada faz isso, e eu percebo o objetivo, e é defensável. Canessas faz de outra maneira, mas talvez tenha outra interferência nas coletividades que a Ramada não tem. Quer dizer, as realidades têm que se ver como é que é, e depois atuarmos de uma forma unificada, não é bem unificada, mas é mais... Igual. Pronto, tem que haver. A política tem que ser igual para Canessas e para a Ramada, não é? Quer dizer, nós não podemos de um momento para o outro. Pois. Está a perceber ou não? Sei. Faz-me lembrar quando eu cheguei à Ramada, ninguém cumpria lei nenhuma. E eu cheguei lá, digo assim, porra, esses gajos não cumprem nada. Quer dizer, mas eles também não têm nada, nunca lhe deram nada. Bem, temos que lhe dar qualquer coisa para depois começar a exigir. Assim foi, tive que fazer um parque infantil primeiro, depois isto e depois comecei a exigir, para não mandarem a reparar carros no meio da rua, para não mandarem a ocupar as ruas com isto, com aquilo, os passeios com isto, com aquilo, com o outro. Quer dizer, aos poucos, isto é em tudo na vida, não podemos chegar, ver e vencer. Temos que ser prudentes e ver, cada comunidade tem a sua lógica, tem a sua dinâmica, e nós temos que ver calminha, e respeitar as pessoas. A declaração de competências, há pouco falámos um pouco sobre isso. Como é que o Elídio Ferreira vê essa questão? Há uma crítica que eu lanço já aqui para a mesa, que é esta. Dizem que as verbas são entregues às freguesias e que as freguesias se limitam a contratar serviços de outsourcing, outras empresas, por exemplo, para a jardinagem, e que não faz muito sentido que seja assim. Isso é de loucura. Qual é a sua opinião? Quem diz isso não percebe nada de jardins, porque olha, não percebe, não percebe. Porque, mas isso já foi dito até em reuniões de Câmara, que o senhor teve presente. E também viu qual era a minha reação, é gente que não percebe. Eu vou lhe dizer, mas agora... o meu amigo vai por aí, no Conselho e vê por todo o lado a mexerem, vê quem são empresas, quem é que contrata aquelas empresas. Eu não ando a indagar, e nem quero indagar porque não é essa a minha função. Mas vê-se nitidamente que é pura e simplesmente voltado para as eleições. Isto é incorreto. Agora, isto é assim. Nós, hoje, o Governo impõe que as juntas não podem ter mais 6 pessoas. Os jardins, as pessoas que existiam nas juntas eram voltados para as necessidades concretas. Até o que está a ser feito. Que nós não estamos de acordo, mas tem que entrar nisso. Vem gente do Fundo de Desemprego trabalhar para os jardins. Depois aquilo usa-se as pessoas, usa-se o trabalho das pessoas de forma a dar-lhe formação, a fazer aquilo que eles podem fazer. Isto está errado, porque se é preciso gente para tratar os jardins, trata os jardins. É evidente que as juntas, perante um facto, sabe que, por exemplo, se eu fosse deixar morrer os jardins da Radial, o jardim da Radial, se deixar morrer, eu gasto 100 mil contos, não tenho dúvidas nenhumas para pôr aquilo que está. Não tenho dúvida, fazer aquilo tudo. Pergunta ao Costa quanto está a gastar no Campo Grande.
Ali, você veja a área que aquilo não é. Campo Grande agora, também dá ali algumas controvérsias. Nem tenho dúvidas. Quando vê aquele talude mais alto que uma criança, aquilo é contra a segurança das crianças. Uma pessoa que vai na rua tem o direito de ver, de olhar para dentro de um jardim e ver se não há problemas. Ali que está, com aquele talude que ali está, não se vê uma criança. Isto é errado. Onde não estiver, nunca, isso acontece. Assim como também nunca há um arbusto junto a um caminho pedonal, precisamente porque as pessoas não estão seguras se tiver aquilo que chamam barreiras de tirar a visibilidade. As pessoas têm que ter segurança. Os jardins, os parques infantis não podem ter nada a vedá-los que não se veja para o interior. Ali é a mesma coisa. Fazem uma barreira em terra, não sei se já reparou, ali em frente à churrasqueira. Eu vou de carro, olho para dentro, só vejo terra e erva a nascer. Uma criança que vai não se vê. Isto é perigoso. Isto não se faz. Mas veja quanto custa aquilo. Se eu deixar morrer... Se o Presidente da Junta da Ramada deixar morrer o Jardim da Radial, os jardins do Jardim da Radial, para o refazer depois de morrer, é uma chatice. Pois. Porque, um jardim é como um filho. Quem não o quiser não o faz, mas depois de o fazer deve o tratar bem. Os jardins é a mesma coisa. Ou é que o pessoal tem da Junta, se não tiver que chega num momento histórico, tem que avançar para contratar, de emergência. Agora, morrer nunca. Morrer nunca. Isto é um crime mesmo contra o património do Estado. Percebeu agora? Quando eles dizem isto, não percebem nada disto. Porque mas sabe que é uma crítica constante. É porque estão dentro de 4 paredes, nunca foram todos menos indivíduos que trataram dos jardins. Tem lá técnicos que ao fim e ao cabo com políticas, mas não percebem disto. O deixar morrer está-se bem mando. Depois, se aquilo morrer, até são as juntas que pagam o custo em votos no fim do mandato. Percebeu agora ou não? E até convém, que a junta tal... Mas eu sou o menos, é preciso que as pessoas lá em casa percebam. Eu estou-lhe a dizer as pessoas lá em casa percebam. Eu estou a dizer aquilo que dizia em reunião de Câmara, que o senhor ouvia. Era assim ou não era assim? Sim, sim. Então pronto, estou a dizer a mesma coisa. Nesta delegação de competências há um outro aspecto que gostaria também de ouvir a sua opinião. Foram retiradas algumas competências, nomeadamente aquela questão do tapa-buracos, as passadeiras. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião isto foi uma desgraça. Ou seja, chega ao Conselho e não vê nenhuma passadeira, a maioria está sem se ver. A malta tem isto até um perigo. Eu, por exemplo, no meu bairro, que aqui ainda menos, você não vê passadeira nenhuma. Eu é que já sei onde elas estão. E às vezes até, algumas pessoas é que já sabem onde elas estão. E há uma em frente à mesquita que aquilo é um perigo. Eu nem quero dizer-lhe aquilo que pode acontecer. Mas não vou dizer aqui porque aquilo é um perigo que ali está, porque não se vê. Mas, já agora, passadeiras, agora buracos. Você sabe o que está a acontecer. Tapa-buracos, andar uma pessoa andar, não sei fazer nada. Chega a Ramada, por acaso, agora ando mais por lá, isto até é bom. Olha, eles fazem um buraco, por exemplo, estava um buraco assim. Um buraco, não é assim. Estava um buraco assim, aquele buraco, você sabe o que é que acontece. Como não é toda a largura, uma pessoa que tenha idade, chega ali, basta fazer isto, estoura com o joelho, é suficiente. Porquê? Porque estão a tapar só o buraco. Só são a tapar porque está próximo às eleições, não querem uma coisa. Mas diziam na reunião, nas assembleias municipais, que alguns presidentes de junta que era mais barato os trabalhos quando eram feitos ou adjudicados pela junta, eram mais rápidos e era mais barato. Também sustenta a mesma opinião? Não há dúvida. Você quer ver? Isto começa aqui. A EDP vai abre um buraco. O serviço abre um buraco. Se for com a junta superintender, eles têm que deixar aquilo que não deve ser. Eu, por exemplo, a EDP teve que me reparar um jardim e o serviço municipal outro. Custou o que custasse. Isso é muito habitual, eles deixarem as coisas... E então nunca me lançava, porque infelizmente a Câmara de Odivelas não tem a tradição. Depois outra coisa que lhe vou dizer, você conhece aqueles passeios em assalto? Fazem aqui um buraco assim. Eu chego aqui, param só esse buraco. Não é assim que diz a lei. A lei diz que ele tem que vaziar aqui e cortar assim. E o saltamento é total. Portanto, lá para casa quer dizer que nesses passeios, quando se faz um rasgo... Quando se faz uma vala, tem que ser tudo passeio. Tem que ser, a vala, não é só a vala que tem que ser reparada, mas é toda a largura é simples, do passeio. As pessoas depois, os pés andam assim, do que é isso? Isso não tem jeito nenhum. Isto é quem não sabe. Quem não sabe ou não quer saber. Vamos partir para outra questão, que é
o parque que existe na Ramada, junto àquele monumento que nunca é, eu nem sei quem é, já nem tenho palavras, que é o Castro da Amoreira. Sim, senhor. Existe um parque sobre o qual nós temos recebido muitíssimas queixas. Com razão. Não temos feito, digo aqui, à frente das câmaras, não temos feito grande notícia, alarido. grande notícia disso, mas o que é facto é que nos têm chegado várias mensagens em que aquele parque está transformado num perigo para as populações que lá residem junto ao parque. Portanto, há ali droga, há ali portanto, os comportamentos, digamos, menos próprios, e que não há segurança. Portanto, naquele parque não há segurança. E as pessoas, e nós temos a identificação das pessoas, obviamente, queixam-se muito disso. O que é que se pode fazer? Porque aquele parque, para quem não conhece, o Castro da Amoreira fica no cimo da serra, não é? Não é bem no cimo. Está bem, mas para quem não conhece, fica lá para cima, não é? Não fica no pico. Não fica no pico. Não fica no pico, mas fica lá para cima. E há um parque de merendas junto a esse terreno. Sim, onde ficam o Castro da Amoreira. Foi feito no meu tempo. Agora, há ali um perigo, porque parece que a rapaziada que passa por ali e que anda por ali tem alguns comportamentos menos sociais. De dia ou de noite? É de dia, pouco mais de noite. Aliás, eles saltam pronto. Já ia ver, porque já puseram a vedação para evitar isso. Pois, mas acho que eles saltam a vedação. Isso é. Sem pensar, já está. Como é que se resolve um problema desse? É quase impossível, porque, compreendo, foi feita a vedação também da Alameda da Juventude, cá abaixo, no centro dos Bons Dias, que era a mesma coisa. Fechou-se em baixo, fechou em cima. Resolveu-se o problema. Porquê? Porque cá depois a população em volta pega no telefone, pois, e a polícia vem. Ali há pouca população. Exatamente. Há ali umas vivendas e tal, mas... vivendas que bastava fazer isso, e creio que faz. Somente tem isto. A polícia vem, os indivíduos, em vez de sair, vão para o lado oposto. E vão para a serra e não são apanhados. É muito difícil. Simplesmente já foi pior. Já foi pior no meu tempo, que não havia votação nenhuma, e eu conseguia-se, porque ia para lá muitas vezes, simplesmente eles depois aprenderam, e sabe, quando aprendem, os vale a ver. Os fora da lei arranjam sempre artifícios, isto é difícil. No entanto, vamos... mas de vez em quando passar por lá a polícia, se calhar era... E nós queixámos, sabe que nós fazíamos reuniões com a polícia todos os meses, e então apontávamos pontos críticos, e a Guarda Republicana também, quando a Guarda Republicana estava em Loures, e então apontávamos os pontos críticos. Esse era um ponto crítico, e então a Guarda Republicana ia por ali, e então como é que faziam? Porque aquilo pertencia a Loures, aquela parte ali. Aquilo ali é uma zona, não sei se sabe, que aquela estrada que... Pois, dizem então, que... punha do lado de lá um carro, e combinavam, e a polícia do lado de cá. E era assim que os apanhavam. Mas sem quando não havia vedação. Agora que há vedação, desconheço qual é o artifício que eles fazem para ir para lá fazer essas malandrices. Acho que até têm danificado a vedação. Mas isto tem que ser visto. Pois, mas é um perigo. Mas isso é uma das coisas que tem que ser visto e temos que ver. Aliás, esse parque, não sei se sabe, que é da responsabilidade da Câmara. É porque a Câmara, foi a Câmara que o fez, foi a Câmara e a Junta faz uma coisa que é de louvar, que faz a limpeza daquilo. Sim. Porque senão aquilo era um desastre, que a Câmara não ligava nenhum àquilo. Portanto, isso também é... Eu agora, por falar em desastres, há pouco falámos e eu era para ter realçado isso. Porquê é que aquele moinho da escola secundária, contrariamente ao de Famões, não é património municipal e é a Junta que tem que pagar a sua manutenção? Olha, qual é a razão porque esse moinho não é património municipal? E não é, eu tenho uma opinião. Olha, aquilo foi entregue, aquele território foi entregue Agora esquece-me o nome, como é que se chama esse moinho? O moinho da Ramada? Moinho das Covas. Das Covas, certo. Como sabe, fui eu que recuperei. Com o dinheiro da Câmara. Aliás, que eu saiba, o Moinho das Covas está perfeitamente funcional, contrariamente ao de Famões. O Moinho das Covas ainda faz pão, ainda fazem a festa da... Como é que eles chamam? Dos alimentos. Dos alimentos, é. A feira como é que é? É a festa dos alimentos? Acho que é na primária. É uma das coisas que vou dar muita atenção. É esse moinho, porque de facto ali tinha o ciclo do pão. Exato. Haviam a seara, as crianças iam... a seara, havia depois o... Claro que não dava trigo para moer, mas nós, ao menos os meus, iam nascer
Não vão eles pensar que aquilo veio em pacotes. Depois punhamos a moer o moinho e depois fazia-se no forno, na casa de moleiro, até com o chouriço dentro, fazíamos o pão. E Sei disso. Bom, isto era importante. Era. E era para todas as crianças, avisavam, a escola tinha lá uma pessoa para ir a visitar e as crianças viam que o pão não aparece no supermercado. Aquilo tem que ir da terra, tem que ir para o moinho. É importante. Isto foi um património importante que lá ficou. E porquê é que... Agora vou-lhe contar. Quando eu ser a Presidente de Junta lá e quis fazer quis fazer um protocolo tripartido, Junta, Escola. Câmara e Escola. A Escola pediu ao Ministério, o Ministério nunca delegou no Conselho Diretivo que assinasse o protocolo. O Ministério Mas a escola é dona do moinho? Não é dona, está dentro do território dela. E porquê é que não fazem circula o moinho e fica fora? Não podemos, porque não se pode. Está lá dentro. Mas ouça, mas eu não vou desistir. Somos pacíficos. Não, mas eu não vou desistir. Ouça, não vou desistir, porque a população levanta-se. Eu sou capaz, não tenha dúvidas. Ouça, eu não vou ser pacífico. Eu colocando a população, também já quiseram pôr uma torre na Escola Amarela, para pôr lá uma antena da Ótimos, na altura, era Ótimos. E eu, telemóvel, com um comunicado público, com 4 linhas, a população levantou-se logo e a torre não foi para lá. Portanto, isto é assim. O projeto da CDU tem o dever de defender a população. O património que está ali dentro daquela escola é da população como? Os miúdos de todas as escolas iam lá visitá-los. A escola sempre facilitou a visita do moinho. Aquilo dava formação. Porque é que aquilo não é um património? Ou se está na escola não faz mal nenhum, desde que a escola abra a porta como sempre abriu. Faça um plano, havia um plano. E junto até, se não estou em erro, davam um sítio qualquer, já não me recordo. Agora, o certo é que aquilo era um meio de formação. Se aquele moinho não funciona desta maneira, lá estamos nós para conversar, dialogar e tudo vai ser resolvido. Eu estou convencido que é assim. Eu não largo a questão do Castro da Amoreira. O que é que... aliás, o Eurídio Ferreira teve muito a ver com, digamos, a descoberta, entre aspas, do Castro da Amoreira. O que é que se pode fazer para mostrar a estas pessoas que o Castro da Amoreira é realmente uma coisa muito importante? A primeira coisa é a Câmara fazer o que deve, que aquilo é um monumento municipal. É a Câmara vedá-lo, tem esse direito de vedar, porque está no Diário da República. Se quiser depois, se eu for eleito, dou-lhe fotocópia do Diário da República. Mas também é fácil. Se pedir ao Presidente Bartolomeu, ele de certeza que manda para cá a cópia do Diário da República, que está lá, monumento municipal. Se é monumento municipal, porque é que não é verdade? Sabe que eu levantei isto várias vezes na Câmara. Mas eu acho que na Câmara não sabem onde é que ele está. Isso sei eu! Pois é que eles não conseguem circundar. Sei eu! Eles não conseguem circundar uma coisa que não sabem estar. Lá vamos chegar. Quando a população é que vai decidir. Mas se for eleito, garanto-lhe que vai ver-se onde é que Porquê é que acha que, contrariamente a alguma elite pensadora, a população não tem conhecimento do que ali está? Porque não quero divulgar. Primeiro as escolas divulgavam. Porque nós fazíamos e sensibilizávamos as escolas para divulgar no Castro, até porque aqui, como sabe, há lá um bairro, esse bairro do Castelo Nascente e Poente, todas as ruas têm ruas, é temático, a toponímia tem de ser temática, e tem lá Rua Idade da Pedra, tem Rua dos Alpiarças, que eram os primeiros povos que habitaram aquilo. Quer dizer, nós consagramos... Pois, nós sabemos isso dos Alpiarças, mas a maior parte da população não sabe, só vê ali o mosteiro de São Dinis. Agora vou-lhe fazer uma pergunta, desculpe lá, não se faz, isso não se faz o que eu vou dizer. O senhor olha para aquela Câmara de Odivelas, diga-me lá, qual é aquele que tem formação e apetência para se preocupar com o património a este nível? Não tem. Porque aquilo não dá votos, segundo eles. Não dá votos. Mas aquilo é importante para a memória histórica Pois, em Odivelas só se olha para o mosteiro, para o convento. Ora bem, só para o convento. Não é nada porque tem a marmelada branca do... É uma marmelada. Pronto, é uma marmelada. Ora bem,
Eu há um aspecto que é transversal por todas as freguesias. Já uma vez falámos aqui, num debate, e é que o senhor estava presente. O isolamento das freguesias. Isso não. As freguesias estão isoladas. Falta de mobilidade. Eu falo por... Pronto, não é só Canessas, nem é só Ramada, mas... Aliás, os centros de saúde que agora estão aí... Arranjaram ali um lindo problema. Já agora depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas as freguesias em si, no concelho de Odivelas, estão muito isoladas, ou seja, e então quando não é época de escolas, transportes são muito poucos. Ao fim de semana, ainda pior, se é possível. O que é que lhe apraz dizer sobre isto? O isolamento das freguesias? Vou mobilizar a população para exigir transportes. Não tenho dúvidas nenhuma. Não me vou calar. As pessoas têm, não é só andarem a autorizar, fazer prédios, não é só andar a lançar impostos de IMIs forte e feio, não é só andar a cortar nos vencimentos dos funcionários públicos e nas reformas nos reformados. Não é só isso, é preciso também ver que serviços essa gente tem direito e não está a ser atribuído. Então o transporte público não deve ser... Para já, não percebo porque é que a Câmara tem aquelas rodas, como é que eles chamam? O Voltinhas. O Voltinhas, só para alguns. O Voltas. Só para alguns. Eu pergunto porque é que não há de tão ter, porque não sei se sabe. Pois, mas o Voltas serve ali o centro comercial. Mas eu vou-lhe, se bem recorda, nós nas últimas eleições para a Câmara, era eu, cabeça de lista, propunhamos, inclusivamente, avançar com uma empresa municipal, como existe, se não estou em erro, em Portimão e no Barreiro, para transportes inter-freguesias. Precisamente para superar as dificuldades que existem, que andaram a deixar construir em todo lado. Esquece-se que a maior parte das pessoas não tem dinheiro para um táxi, nem para ter carro, e estão sujeitos aos transportes que não existem. Mas, Eurídio Ferreira, mas nesses sítios nem passam táxis. Nada. Portanto, nem sequer pode parar o táxi. Nada, viu? Porque os táxis não passam aí. Isto significa que acabamos por ter um concelho, de certo modo, fantasma. Onde é que estão as oportunidades? De bicicleta, de trotinete, de skate. E os que têm 60 e 70 anos? Andam de quê? Não brinquem comigo. Isto pois, não tem mas jeito há realmente um grande isolamento. Não tem jeito nenhum. Os transportes inter-freguesias, inter-bairros, sei lá, eu ando aí de carro. Agora, Ramada e Canessas. A minha obrigação não é candidatar-me sem conhecer o concreto. Bem, eu encontro bairros tão distantes dos transportes que isso é impossível. Então um indivíduo com 80 anos, com 70 anos, como é que ele vai para o transporte? Com vias assim... Pelo amor de Deus, isto é, de facto, um concelho em que as oportunidades devem ser só em volta da Câmara. Mas acha que a solução passa, então, por uma empresa municipal? Não, eu não vou agora, porque... Não, mas é que há pouco falou nisso. Foi há 4 anos, se for ao nosso protocolo, lá estava, ao nosso programa, tínhamos, quer dizer, era uma proposta. Uma proposta, simplesmente, porque hoje, sei lá, a mobilidade não existe no concelho. Não existe, é tudo favorecer, é só para favorecer o lucro. Se não houver lucro, não há transporte, já reparou? Se não der lucro, a carreira é cortada. Mas a rodoviária, lá está, é uma empresa capitalista. Amigo, eu não sou capitalista. Não, mas é uma empresa capitalista. E é natural que, mesmo que seja outra qualquer, que os princípios sejam o mesmo. Se a carreira não é rentável, agora, a Câmara é que tem que ter uma resposta para isso. Exatamente, agora, repare, a IMI, eu por acaso, por circunstâncias, paguei IMI em Amarante, Lisboa e Odivelas. Onde era mais caro em Odivelas? Então, se tem um IMI alto, que tem que dar a contrapartida à população. O IMI de onde é que vem? Do urbanismo. O urbanismo onde é que está? Onde estão pessoas? Então como é que é? Voltemos às freguesias. Barato. Para acabar, a última questão. O comércio local. O comércio local está em crise. O grande centro comercial que até tem voltas para levar para lá as pessoas. É verdade. Como é que se pode resolver? Como é que a junta de freguesia, como é que a união de juntas da Ramada e Canessas pode resolver ou pode dar uma ajuda em relação a isso? Há quem defenda eventos, há quem defenda
Portanto, qualquer coisa que atraia as pessoas e que favoreça o comércio local. Ouça, olha, Pensou nisso? Tem alguma ideia? Ouça, eu vou dizer uma coisa. Sabe bem que nós, a CDU, foi contra a abertura. A construção do Odivelas Parque. E porquê? Porque dissemos logo que ia arrebentar com o comércio local todo. Construiu-se e agora verifica-se que é mesmo dentro do Odivelas Parque, em que as lojas vão à falência. Já reparou nisso? Sim. Não. Então o que é que acontece? Acontece que, de facto, o comércio de bairro é fundamental. No dia em que não houver comércio de bairro, os bairros passam a ser dormitórios. E um bairro dormitório é um bairro perigoso. Bairro inseguro, sim. Inseguro e perigoso para todo nível. Portanto, nós, isto é a nível da Câmara, temos propostas para facilitar os estacionamentos. Não tem que haver estacionamentos próximos dos equipamentos em que há comércio. Por exemplo, hoje a gente vê nitidamente que a Câmara deve ter comunicado com a polícia para tolerar determinadas situações. Mas, no entanto, começou por ser ela a andar a bloquear... Mas há sítios onde isso faz falta. Evidente. Nas colinas do Cruzeiro há situações em que há 2 vias para cada um dos lados e uma das vias está ocupada com as pessoas estacionam nas avenidas. Mas sabe porquê? Sei. Diga. Por acaso sei. Primeiro, porque algumas não usam o estacionamento que têm no prédio. Porque é mais confortável de manhã... Será só por isso? Outras porque venderam também. E será só por isso? Não. A informação que eu tenho, vou dizer isto, é que há prédios que têm tão poucos carros que têm medo de pôr lá os carros e de serem assaltados lá dentro. Este problema das colinas do Cruzeiro é o grande problema das grandes urbanizações que depois não foram vendidas e há prédios só com 1 ou 2. Sim, e então o comércio local nas colinas do Cruzeiro é mais um caso... De comércio fantasma. Muitas vezes nós vamos ver e está tudo para traspasse. Quando eu dizia ao Dr. Vares, Presidente da Câmara, o que é que tu estás a fazer? Tu estás a fazer aqui uma floresta de cimento. Estás maluco, pá. Isto aqui eu autorizo uma urbanização, só logo 2 milhões de contos que entram na Câmara. E agora tem o reverso. Ele entrou, mas agora não há condições para as pessoas terem uma vida normal. E então eles não metem lá dentro, mas esperam cá fora. Isso não é um pouco a questão da falta de responsabilização dos políticos? Porque é que os políticos não são responsabilizados? São responsabilizados as pessoas, no fim, quando há eleições... Mas isso não é suficiente. Isso é o que não. Pois. O cara amigo, por isso é que esta brincadeira não. Mas voltemos ao comércio local. Não, como é que se pode dinamizar o comércio local? É só facilitar... Olha, uma das coisas importantes é haver transportes públicos. Porque as pessoas muitas vezes não vão comprar as coisas, por exemplo, uma casa de ferragens, aquilo, porque fica longe, as coisas todas. E vai, se for preciso, uma grande superfície. Porque é onde faz as compras e depois vai à loja, porque... Temos que facilitar. O transporte público é muito importante. Quer saber que é... Outra coisa também, então não é de aproveitar. Na altura, quando eu concorri, a CDU concorreu há 4 anos à Câmara, houve uma agência que se propunha fazer um parque de gás para viaturas para autocarros, GPL, para alimentar autocarros de transporte, que com uma empresa municipal aquilo era barato e resolveu-se o problema com 2 ou 3 autocarros. Você chega a Portimão, lá abaixo há essa experiência. E vamos guardar essa pergunta para a candidata da CDU sobre, não sei se já faz parte do programa da CDU, não sei se sabe, os transportes, não o senhor tem a obrigação de saber. Hã? O senhor tem a obrigação de saber. Menino, isto tem a obrigação de saber. Mal está em discussões ainda, quem sabe se é importante. Não, mas é que as eleições são só para o mês que vem. Elídio Ferreira, estamos a chegar ao fim. Eu não sei se ficou alguma coisa por dizer que acha importante, que queira falar. Não, esta entrevista foi uma entrevista franca, aberta, e isto é sempre bom quando é assim. Porque a questão que se coloca é, o fundamental é que se faça não gosto muito da palavra união, que se crie uma unidade de gestão garantindo as características de cada freguesia, sem prejuízo de cada freguesia e sem grandes perturbações. E que os serviços se mantenham
e que não haja, enfim, subalternização de ninguém, nem de nada. E que toda a gente fique, no mínimo, satisfeito. Não é porque Canessas nunca vai gostar, não vai. Mas isso o Olival Baixo também não vai gostar em relação à Póvoa. Mas nós temos obrigação de ter... E Famões não vai gostar em relação à Plantinha. Mas nós temos de estar atentos. E é isso que eu lhe digo. A CDU está atenta a isso. As pessoas estão primeiro de tudo e mais uma coisa. A CDU está atento a que haja um processo de forma... O governo queria separar o poder local das pessoas, mas nós não vamos nisso. As pessoas têm que estar próximas de nós. Portanto, é essa a nossa posição. É isso só que lhe quero dizer. Muito agradecido por voltamos a contar consigo para outros debates. Exatamente. Que vamos ter durante o mês de setembro. É claro que os adversários vão ver esta entrevista. Não vão? Só vão ver esta entrevista quando virem dos outros. Sim, sim. As entrevistas individuais só vão ser colocadas. Sim, não sabia. Portanto, mas como vê, eu falei cada uma das uniões. Eu falei sem compromisso. Vai ser colocada as entrevistas de cada uma das freguesias, todas ao mesmo tempo. Ou seja, os 4 candidatos da Pontinha, Famões, vão estar ao mesmo tempo e, portanto, nenhum candidato individualmente vai ouvir o outro antes de também estar online. Agora, as outras entrevistas que vamos ter vão ser diferentes porque vão ser ou 2 a 2 ou em conjunto com os 4 candidatos. Não se admira que qualquer candidato da CDU noutra freguesia tenha uma predisposição diferente porque cada um tem o seu estilo. Sim, mas já cá tivemos. Mas o tronco comum tem. É a próxima população servir e... Já cá tivemos um candidato, embora as coisas vão ficar online ao mesmo tempo, mas já cá tivemos um candidato da CDU que será o candidato mais novo no Conselho de Odivelas. Com muito gosto, lhe ofereço isso. E se ler isto aqui, por acaso está muito a giro, se ler isto, vê que no fundo as preocupações estão aí e... Muito obrigado. Vamos ver. A menina está... Vamos terminar então o programa. Foi um gosto tê-lo aqui mais uma vez, Elídio Ferreira. Obrigado. Espero contar consigo para outros debates. Sempre. E lá para casa agradecemos a vossa atenção e ficamos já com esta entrevista de Elídio Ferreira e de outros, que será publicada ao mesmo tempo com os restantes candidatos à União de Freguesias de Canessas e Ramada. Muito obrigado. Até à próxima.